Taxa de desemprego cai para 7,8% em agosto, diz o IBGE. População desalentada que não procurou emprego somou 3,6 milhões de pessoas, uma estabilidade em relação ao trimestre anterior e queda de 16,2%, menos 692 mil pessoas. Elas conseguiram emprego, meus queridos. A taxa de desocupação, desemprego, ficou em 7,8% no trimestre encerrado em agosto deste ano. Esse é o menor patamar do índice desde fevereiro de 2015, de 7,5%. A taxa mostra a proporção de pessoas que buscaram emprego e não conseguiram no período em relação à força de trabalho, que é a soma dos empregados e dos desempregados. A taxa recuou em relação tanto ao trimestre anterior, encerrado em maio deste ano, de 8,3%, quanto do trimestre realizado em agosto de 2022, 8,9%. Os dados da pesquisa por amostra de domicílios contínua, PNAD, foram divulgados nesta sexta-feira no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A população desocupada chegou a 8,4 milhões, apresentando recuos de 5,9%, menos dos 528 mil pessoas, em relação ao trimestre anterior, e de 13,2%, menos 1,3 milhão de pessoas, em relação ao ano anterior. Para o IBGE, esse é o menor contingente desde junho de 2015, 8,5 milhões. Já a população ocupada, 99,7 milhões, cresceu 1,3 no trimestre, mais de 1,3 milhão de pessoas, e 0,6, mais de 641 mil pessoas no ano. O nível de ocupação, isto é, o percentual de pessoas ocupadas na população em idade para trabalhar, ficou em 57%, acima do trimestre anterior e estável em relação ao ano passado. O rendimento real habitual foi calculado em R$ 2.947, apresentando estabilidade no trimestre e crescimento de 4,6% no ano. A massa de rendimento real habitual de 288,9 bilhões foi recorde na série histórica, crescendo 2,4% frente ao trimestre anterior e 5,5% na comparação anual. Carteira assinada. O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado, sem considerar trabalhadores domésticos, chegou a 37,25 milhões, o maior total desde fevereiro de 2015, 37,29 milhões. Em relação ao trimestre anterior, a alta foi de 1,1%, mais de 422 mil pessoas, enquanto na comparação com o ano anterior, o avanço é de 3,5%, mais 1,3 milhão no ano. O total de empregados sem carteira no setor privado, de 13,2 milhões, também cresceu no trimestre de 2,1%, ou mais de 266 mil pessoas, mas ficou estável nesse ano. O mesmo aconteceu com trabalhadores domésticos, 5,9 milhões de pessoas que cresceram ante o trimestre anterior de 2,8%. Houve estabilidade em relação ao trimestre encerrado em agosto de 2022. O número de trabalhadores por conta própria, 25,4 milhões de pessoas, ficou estável frente ao trimestre anterior e caiu 2% no ano, menos de 509 mil pessoas. Já o item empregadores, de 4,2 milhões de pessoas, ficou estável nas duas comparações. A taxa de informalidade atingiu 39,1% da população ocupada, ou 38,9 milhões de trabalhadores informais, acima de 38,9% no trimestre anterior, mas abaixo dos 39,7% no mesmo trimestre de 2022. Subutilização. A população subutilizada, isto é, que poderia trabalhar mais do que trabalha, ficou em 20,2 milhões de pessoas, queda de 2,2% no trimestre e 15,5% no ano. A população fora da força de trabalho, ou seja, aquela com mais de 14 anos que não trabalham e nem procuram emprego, foi de 66,8 milhões, uma queda de 0,5% ante o trimestre anterior, menos 347 mil pessoas, e uma alta de 3,4%, mais 2,2 milhões na comparação anual. Já a população desalentada, ou seja, aquela que gostaria de trabalhar,
mas não procurou emprego por vários motivos, representou 3,6 milhões de pessoas, uma estabilidade em relação ao trimestre anterior e uma queda de 16,2%, menos 692 mil pessoas na comparação com o ano passado. É o menor contingente desde setembro de 2016, 3,5 milhões, meus queridos e minhas queridas. Reportagem aí do Vitor Abdala, repórter da Agência Brasil. Luiz Imor, gosto pacas do Reinaldo. Obrigado por ler os artigos dele, Pedro. Obrigado a você, Luiz. Obrigado aí para todo mundo que está nos acompanhando, meus queridos e minhas queridas. Eu trago aí, faço um mix de notícias para vocês ficarem muito bem informados, meus queridos. E a gente trazer aí todas as informações